E aí, Augusto, o que tu preparaste para nós aí nessa noite? Qual que, qual que é o primeiro toque de bola aí desse nosso freestyle de hoje? Ó, o que que eu tava pensando? Tu já deu o toque mais cedo, né? Quando a gente foi improvisar isso aí, né? Vamos comentar aquele artigo do The Renaissance, né? Sobre a coragem heróica dos padres, né? Na guerra, durante a guerra, né? Dos americanos, padres americanos durante a guerra, em comparação, né? Com alguns sacerdotes que, digamos, estão debaixo da coberta, sem sair da cama, né? Com medo do coronavírus. Então, ele lá foi um artigo, gente, aonde foi colocado neste site, que foi um artigo, nossa, maravilhoso. Ele meio que caiu no meu colo de paraquedas. Foi até interessante. Eu estava lendo um outro artigo do Padre Paulo Ricardo, aonde ele citava uma carta pastoral do cardeal Burke, onde foi lançada essa carta, se não me falha a memória, no domingo de Ramos, que foi da preparação para a Semana Santa. Ela tem uma carta, assim, ela é bem longa, né? Eu não sei se tu teve acesso a ela, Augusto. Não, eu li por cima. Eu vi que ela tem, mas eu não tive tempo de lê-la. Então, aí eu acessando aquilo e tal, 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 daí eu sempre gosto de ir nas fontes, né? Aí eu lá nas fontes eu acabei conhecendo esse site. Até então eu acesso bastante o Catholic Militant Church, que é lá do Michael Voris, lá o americano, né? E Só aí eu fui PT. vendo, daí eu fui vendo esse site e tudo mais, e eu vi que esse outro também, cara, ele é muito bom. Ele sempre tem algo ali do Dom Atanásio, sempre tem uma coisa ou outra. É, é um padre ali inocentado, um bispo que foi inocentado na Itália, né, por falsas acusações. A gente sabe que a igreja, a hierarquia, os santos, eles são muito perseguidos. E lá onde tem um artigo ali de um leigo, podemos dizer assim, onde a gente se coloca muito no lugar deles, porque lá ele chega ao ponto de fazer um desabafo, né? Porque estamos na Páscoa e hoje inicia a celebração, né? Porque três momentos numa só celebração, aonde nós temos hoje a instituição da Ceia do Senhor com o lava-pés. O pessoal conhece popularmente como missa do lava-pés, né? Mas não, é missa da instituição da Ceia do Senhor, missa da Santa Ceia. Amanhã nós teremos a celebração do beijo da cruz, a exaltação da paixão. É o único dia, é interessante, é o único dia do ano, gente. É o único dia do ano litúrgico que a gente adora a cruz do Senhor. Em todos os outros dias a gente venera. Esse dia a gente adora. Porque o Cristo na Eucaristia, ele está morto. Não é à toa que amanhã não tem missa em lugar nenhum. Amanhã não tem missa em lugar nenhum. É o único dia que não pode ser celebrado missa. Amanhã não tem. E nisso, ele vai, discorre o artigo dele, onde ele começa a dizer, né, que lá há muito tempo atrás, a igreja, em momentos como esse, ela não fechou as portas, muito pelo contrário, ela abriu as portas. Esse é o maior problema, Augusto. A igreja fechou as portas. Aí, um outro dia eu conversava com um padre até, onde ele é muito obediente, né? Tá com as portas fechadas, infelizmente, mas ele disse assim, ó, e é um ponto muito importante para a gente refletir. Nesse momento de pandemia, vai ter muita gente que vai se converter. Vai ter muita gente que vai voltar à fé. Muitas pessoas se apostataram da fé e irão retornar. Só que quando eles retornarem, eles vão achar a igreja fechada. E eles vão procurar o quê? Agora eu jogo a bola para ti, Augusto. Eles vão procurar o quê, meu irmão? Pois ainda antes de chegar nessa questão, né, eu queria comentar o que me surpreendeu nesse artigo, né, que tu me mandou. É realmente belíssimo. Que como é que que esses padres, né, que participaram da guerra converteram os americanos? Porque é Então, interessante.
nos Estados Unidos, a maioria é protestante. E até o coronel lá, ele foi dissuadido disso. Eles queriam realmente... Ué, por que os protestantes estão indo nas missas católicas e não estão indo nos cultos protestantes? Então. O detalhe está na boa e velha virtude heróica. Na virtude... É isso que nós temos. Nós temos os dons do Espírito Santo que dão a virtude heróica. De fazer atos em que eu coloco a minha vida pela vida dos céus, né? Acreditando nas bem-aventuranças. Então, o que acontecia? Os padres iam literalmente para a linha de frente. Né? Ele até narra nesse artigo o caso de um padre que, mesmo se arrastando, ele chegou lá para dar os últimos, né, a extrema-unção para um soldado abatido, e ele levou 27 tiros. Foi na trincheira. Foi para a trincheira. E ele morreu cumprindo a sua missão. Então, isso movia os protestantes. Por quê? Porque os pastores, os capelães pastores protestantes, não saíam do quartel. Não. Né? E ele acrescenta ainda, Augusto, onde ele diz que por causa que os pastores estavam mais preocupados não com os soldados que estavam lá, mas com as mulheres deles, que no caso estavam nos Estados Unidos, em que elas que, porventura, se algum deles morressem, a gente sabe que lá nos Estados Unidos, quando um soldado morre, eles recebem indenizações imensas. A mulher tem uma pensão vitalícia, nossa, uma pensão muito gorda financeiramente dizendo. E eles estavam mais nessa questão preocupados com as esposas dos homens lá que estavam nas trincheiras do que propriamente com a alma daqueles abençoados que estavam lá. Isso. E aí a gente consegue entender por que o exemplo move. Porque, de fato, isso é uma coisa evidente. Nós estamos num momento, claro, campo de guerra, tensão máxima. A vida está ali literalmente por um fio. E aí o que eles viam? Que os padres, os sacerdotes católicos eram aqueles que estavam dispostos a morrer por amor ao próximo. Isso só pode vir de Deus. Esse é um tipo de virtude que está acima do humano. Por isso que ela é sobrenatural e por isso que ela é heróica, teologicamente falando. Então eles converteram muita gente com isso. Né? E aí a gente vê essa questão. Cadê o amor? Né? E aqui não falando de maneira romântica. Né? Mas cadê o amor? Porque o amor ele se prova justamente no fogo. Em tempos de paz, é fácil você fazer discurso, né? Não, vamos pegar as palavras gatilho, né? Uhum. São importantes, mas não são usadas da maneira adequada, na minha opinião. Vamos lá. Como é que é? Acolhida, né? Ninguém acho que nunca ouviu essas palavras, né? Acolhida, né? Uhum. Acolhida. Por causa do coronavírus, a gente ia ver o fenômeno dos movimentos da galera colorida lá, querendo usar uma palavrinha também que está no bingo, que é a compaixão. Né? Uhum. Eles iam usar e abusar. Não, compaixão, compaixão, compaixão. Não, claro, compaixão. Mas naquele sentido invertido. Né? Igreja em saída, hospital em campanha. Né? Dizer isso em tempos de paz é fácil. Agora, como está falando, e no momento que os católicos precisam, né? Isso que aqui em Curitiba, na minha opinião, não está de todo ruim. Tudo bem, as missas públicas foram proibidas. Ainda tem a missa privada. Mas em nenhum momento do decreto o arcebispo proibiu a distribuição dos sacramentos. Então, tipo, ele não proibiu a confissão, ele não proibiu a extrema-unção. Por quê? Desde que tomados os devidos cuidados. Óbvio, ninguém está dizendo aqui que a pessoa tem que ser imprudente. Né? Sim. Claro, toma os cuidados sanitários e vai. Mas mesmo assim tem padre que não quer ministrar os sacramentos. Tem os que querem e estão se esforçando para isso. Mas a gente vê também o outro lado. Padres que aproveitaram essa brecha e disseram, não, o bispo proibiu tudo. Não, mentira, não proibiu tudo. Né? Até comunhão, está tendo uma comunhão meio estranha aí, mas pelo menos está tendo. Né, que é a comunhão drive-thru, né? Drive-thru. O cara
carro, eu não sei como é que tá nos outros lugares. Eu achei uma espécie de astúcia aí da Mitra aqui, mas de fato, né? Você entra no carro e comunga. Mas é a questão que fica, tá, mas por que eles não fazem então, o drive-thru da confissão, como teve exemplo em Ponta Grossa aqui perto, né? Que os padres Sim, estavam na rua, sentados. Ou seja, isso são exemplos nos dias de hoje louváveis. Ou seja, é padre assim, tipo, eu não posso. Esse momento não permite que eu encoste, que eu toque, que eu abrace. Mas isso não impede que eu ministre o sacramento. Basta um pouquinho de criatividade, de boa vontade, você chega lá. sim. Mas o padre tomar esse tipo de atitude, ele precisa dessas virtudes sobrenaturais, principalmente a fé. Então, porque ele tem a fé, ele conhece a doutrina e as promessas de Deus. Conhecendo a doutrina e a promessa de Deus, ele adquire a esperança, né? Por quê? Porque ele vai querer esperar nisso, em Deus. E porque ele espera nisso em Deus, ele sabe que ele tem que agir, então, por amor a Deus e o próximo. E aí, sim, ele se coloca à disposição, né, como sacerdote, vítima expiatória de Cristo, né, para santificar e salvar as almas, né? Mas cadê a vida sobrenatural dos padres que se escondem? Eu acho que esse é o âmago do problema que a gente está vivendo. Uma falta de fé. Então, isso é muito grave, porque um dia, isso deve ter um mês, eu fui fazer um estudo aprofundado, né, sobre a história da igreja, principalmente aquele trecho ali, Augusto, do início ali do protestantismo, aí é onde da onde que veio ali, da onde que veio Lutero, do convento de Lutero, o que Lutero estudou, quem eram os professores de Lutero, ele que bebeu bastante de Guilherme de Ockham, né? Ele bebeu bastante aí desse povo louco. E é interessante que antes de surgir, podemos dizer assim, de surgir essa figura de Lutero, também a igreja passou por uma crise enorme, que foi uma peste, na verdade, que foi a peste negra, aonde muitos estudiosos dizem que naquela época morreu entre 70 e 700 milhões de pessoas. O cálculo é mais ou menos por aí, então vamos ficar nesse meio termo aí. Mas alguns dizem que morreu mais da metade da população da Europa. E então, se morreu esse povo, com certeza a grande maioria era católico também. Aí o que acontece? Aí é onde que vem a crise na igreja, que a gente faz o seguinte raciocínio. Os padres que tinham as virtudes, que tinham a virtude da fé, da fortaleza, que tinha realmente essa coragem, como diz na minha terra, que tinha culhão roxo, eles iam lá, Augusto, e eles davam os sacramentos. Só que naquela época eles não sabiam como que era transmitido a peste. Sabe? Aí o que aconteceu? Se a metade da população morreu, podemos dizer que a metade dos padres, mais da metade dos padres morreram também. Dos que eram padres bons. Porque os covardes se trancaram nas sacristias, se trancaram nas paróquias e ficaram vivos. Então, esses maus padres, maus religiosos, que foram professores de Lutero, alguns anos depois. Aí agora me diz, o que que um noviço, o que que um monge ingressando no mosteiro, como Lutero ingressou, quais eram as referências ditos que ele tinha na época dele? Nenhum. Nós sofremos um pouco com isso também, né? Pode ver que tem muito textão, digamos assim, hoje em dia, muito textão. Mas quando você vai investigar mais perto, assim, a preocupação real com as virtudes dos católicos, não é que eles não estejam mal intencionados. Muito pelo contrário. Eles têm reta intenção. Eles só não sabem como fazer, sabe? A gente vive isso hoje, porque também nós estamos em crise, né? E é terrível, porque se você pega uma pessoa assim, que já aconteceu muito, foi lá, se consultou com um padre que falou X. Aí depois consultou com outro padre
e falou Y, onde Y era o contrário de X. É? Mas vem cá, como é que fica isso, né? Muitas homilias sentimentais, outro problema que a gente tem, né? Terrível, terrível, né? Ou seja, como eu estava falando, essas palavras gatilho, acolhida, compaixão, etc, etc. Mas, tá bom, agora que está na hora de vocês nos dar o exemplo, né? Dá o exemplo agora, para entender, né? Eles fogem. Então, nós estamos, de certa forma, apesar de ter muita informação, a gente está, de certa forma, com essa dificuldade de crescer na vida espiritual porque nos falta modelo. Aonde que diz para mim, Augusto, aonde é a igreja em saída, né, nessas horas? Não, pois o pessoal está fazendo chacota disso, né? Cadê o hospital de campanha? Hospital de campanha, sem dúvida. Outra questão sobre isso, né, da peste. Para ver como que a questão não é tão simples, né? Nós traduzimos lá no site do Instituto Santo Atanásio 2 artigos que foram pegos, inclusive, do padre Javier Ravasi. Né? Uhum. E um sobre a história do Sagrado Coração de Jesus, como o Sagrado Coração de Jesus curou Marsella, França. Sim. História fantástica, aquela história fantástica. Ou seja, o que o bispo fez naquele momento? Ele, junto com as religiosas, saíram para assistir aos moribundos, né? E isso que narram que na rua estava um monte de gente jogada na rua, né? E eles iam lá assistir, dar o sacramento. E milagrosamente, os religiosos e as religiosas que estavam do lado do bispo, né? Alguns pereceram, mas sobrou 12 padres que milagrosamente não se contaminaram. Nenhuma das religiosas do mosteiro pegou a peste, né? E quem foram os padres covardes da história, né? Um jansenista. Os jansenistas foram que fugiram tudo do negócio, né? Sim. Mas, daí teve a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, teve a consagração, né? E a cidade foi curada. No primeiro momento, só o bispo, junto com a cidade. Olha só o que é o exemplo mover, né? O bispo chegou e foi lá fazer a consagração, né? As pessoas vendo ele em procissão junto com os outros sacerdotes corajosos, os 12 que sobraram, né? Fazendo a procissão na praça pública, eles se animaram e saíram das suas casas, né, para ir lá celebrar a missa e fazer a consagração. Ou seja, a cidade inteira, junto com o seu bispo, fez a consagração, né? Ou seja, ele deu a cara a tapa. O que aconteceu depois, né? Ou seja, estava toda a cidade lá, exceto as autoridades públicas. Isso que é interessante de comentar. Então, logo após a consagração, sensivelmente se foi baixando a letalidade da peste, lá em Marsella. Rapidamente. Se chegou a níveis quase zerados. 2 anos depois, o que aconteceu? Ela voltou. E por que ela voltou? Porque já tinha um aviso místico, né? Que, de uma das religiosas que era mística do Sagrado Coração de Jesus, né? Uma das escolhidas do Sagrado Coração de Jesus, que disse, as autoridades não consagraram, então tem que... O bispo foi lá e mandou uma carta. E aí, vem cá, vocês vão... quando eu consagrei a cidade e a diocese ao Sagrado Coração de Jesus, a peste diminuiu, né? Mas vocês não estavam. Agora ela voltou, ou seja, enquanto vocês não consagrar, a coisa não vai ser curada. E ele convenceu. Fizeram a consagração junto com as autoridades e Marsella foi curado. Então essa é uma história que está lá, né? Recomendo que se leia. A outra história foi da gripe espanhola na Argentina, né? Uhum. Ravasi colocou lá, pesquisou e colocou a história. Ao contrário de Marsella, na gripe argentina, eles não estavam com bispo lá, mas estavam com responsável, esqueci o nome que se dá para a ocasião. Mas ele seguiu as orientações da equipe, né, sanitária, e de fato houve, né, acho que em 1919, na Argentina, não se teve a Semana Santa e a Páscoa,
se foi feita de maneira reservada, né? O padre Javier Ravazzi comenta isso. Ou seja, são decisões prudenciais, né, que não tem o certo, o errado e o errado. Porém, mesmo no caso da Argentina, em que não foi feito devoção pública, os padres não deixaram de trabalhar. E, inclusive, nas estatísticas oficiais, mais do que os agentes médicos e sanitários do Estado, morreu mais padres e sacerdotes. Por quê? Porque os que mais precisavam, os mais marginais, só os padres iam. Então o Aurélio, ele colocou aqui que o nome que se dá na ausência do bispo é administrador apostólico. Se for bispo, né? Isso, se for bispo. Depois ele foi sagrado bispo de Buenos Aires, né? Mas na época ele era o administrador apostólico. Mas tem padres que deram a vida de maneira heróica. E morreu mais que o dobro, mais que o triplo. Tem que ver lá os números, mas foram que se destacaram. Por quê? Porque eram eles que tinham a coragem necessária para assistir quem mais precisava, né, no momento. Sim. Olha, é um fato que está acontecendo, que eu falo que nem no meu tempo de pagão, não faz muito tempo aí, mas nem da época que eu era pagão, eu nunca que imaginava que nós iríamos passar por isso. Porque é interessante que quando houve aquele surto da gripe H1N1, se me falha a memória, foi ali em 2009, né? Que foi logo ali que houve entre 2007 e 2009, houve uma crise financeira enorme, uma depressão, uma recessão, que foi causada ali pela questão imobiliária lá americana, né? Que aquilo estourou para o mundo inteiro, onde o banco imprimia dinheiro, mas iam ver lá, não tinha dinheiro coisa nenhuma. O negócio criou-se uma bola de neve, né? Aí houve a depressão imobiliária, daí veio aqui para o Brasil, onde as montadoras, aí, as multinacionais, demitiram em massa. E logo depois, ali em 2009, houve a gripe H1N1. É interessante que eu até agora, não que eu vá conhecer, pelo amor de Deus, a gente não quer o mal, mas não há mal que de um mal nosso Senhor não possa tirar um bem maior. Não é à toa que lá na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz claramente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, olhando por esse aspecto, é interessante dizer que quando houve lá H1N1, eu conheci pessoas, eu tive colegas, assim, de eu conhecer pessoas do colégio que eu estudava, que morreram. Deu um fim de semana, sexta-feira, a pessoa não estava se sentindo bem ali, com sintoma de gripe. Isso na sexta-feira, quando foi na segunda, só chegou a notícia, imagina, não deu nem pra gente ir no velório. A pessoa já tinha sido enterrada já. E várias pessoas morreram e tal. Aí as igrejas não fecharam, não parou de se celebrar o culto. Muito pelo contrário, em alguns lugares duplicaram as missas. Em alguns lugares se celebrou mais rito para que diminuíssem as pessoas dentro dos templos. E foi algo que realmente matou muita gente, como até hoje a H1N1 mata. Ano passado, no Brasil, se não me falha a memória, morreram parece que 7.000 pessoas da H1N1. E agora as pessoas, por essa gripezinha, e eu vou falar, é gripezinha, essa gripe chinesa, as pessoas estão com medo, e a China está fazendo aquilo que é a vocação deles. Que a China não é um país de vocação católica, ela é um país comunista. João Paulo II, Augusto, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele viveu, podemos dizer, os dois regimes totalitários, né? Viveu tanto ali
a questão do nazismo, né, que ele até foi muito perseguido pelo nazismo, e ele viveu logo depois o comunismo. E é interessante que naquela época houve ali um racha entre ele, porque ele era universitário na época, né, ele fazia teatro, e Wojtyla, eles se separaram, a turma da universidade separou-se em dois grupos. Um ia continuar batendo com relação à cultura, que isso é muito importante, e um outro grupo, que foi o grupo que decidiu pegar em armas, para poder defender a Polônia do regime. E Karol Wojtyla disse algo muito interessante, que quando a gente combate o mal com as mesmas armas que eles combatem, o mal volta com outro nome. E nisso ele estava vivendo ali o apogeu da Segunda Guerra Mundial. E, de fato, eles foram, os amigos dele lutaram com armas, morreram. Se eu não me engano, 1 ou 2 sobreviveram. E os demais morreram, foram fuzilados. E, de fato, saiu o regime ali hitlerista, saiu ali o Terceiro Reich, e voltou o comunismo. Aí, nesse meio tempo aí, foi se lembrado muito a questão da consagração ao Imaculado Coração de Maria, que até hoje não foi feito. Gente, é uma informação muito importante. A Rússia ainda não foi consagrada ao Imaculado Coração. A Rússia ainda não foi. E os males estão se espalhando pelo mundo. As pessoas estão dizendo que foi praga da chinesinha, mas aquilo foi um apogeu. Aquilo ali não foi praga, não. Aquilo foi um sinal dado por Deus. De que viria uma coisa ali feia. E realmente, o mundo ainda não foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Estão fazendo campanha aí. Tem pessoas fazendo petições para que seja consagrado. Eu acho que domingo, nesse domingo próximo, agora domingo de Páscoa, né? Acho que o Cardeal do Rio vai consagrar o Brasil, né? Só que eu faço a seguinte pergunta: e os demais bispos vão estar em comunhão? Pois então, a gente está falando dos bens, né? Para não dizer que nem tudo está perdido. Tivemos em Portugal vários países que se consagraram ao Sagrado Coração de Jesus, né? Primeiro Portugal ia se consagrar, aí os outros bispos, já que vai se consagrar, vamos todo mundo junto aí e tal, né? E fizeram uma consagração. Isso é muito bonito. O Brasil ficou de fora dessa, mas aí agora vai ter a Imaculado Coração de Maria, né? Lá no México, né? Aham. Olha, não sei. Eu acho que ninguém está falando contra. Então, nenhum bispo, não vi nenhum bispo dizer, não, eu não quero que se faça a consagração. Eu acho bom sinal. Não, pelo menos não estou dizendo para não fazer, né? Isso é bom. Mas hoje nós temos Mas é interessante essa provocação que tu fizesse, né? Porque o H1N1 parece que tem uma letalidade maior do que o coronavírus, né? O que parece é isso. E não foram tomadas medidas tão drásticas do que foram agora, né? Que agora fique em casa, fique em casa. E eu lembro que na época do H1N1 eram tomadas medidas sanitárias, né? Isso foi feito vários avisos, toda a igreja que você ia tinha lá na parede, né? Dicas, conselhos, né? Para evitar. Mas qualquer lugar. Sim, mas de fato não se chegou a proibir as missas, né? Mas o que se vê hoje em dia é aquela coisa que o padre Ravazzi, quando veio aqui na Liga, chamou a atenção, né? Não, beleza, existe o coronavírus, né? Tem gente morrendo de coronavírus, é preciso se preocupar, mas não a ponto de entrar em paranoia, né? Esse é o maior problema. O que teve no H1N1 é que parece que a coisa foi tratada na época de maneira mais fria, né? É perigoso, mas vamos fazer isso e aquilo, vai dar tudo certo, né? Se evita o contágio, etc.
Agora não. Agora é se não fizer isso, vai todo mundo morrer, vai ser o apocalipse, né? Vai ter zumbi Sim. na rua, né? Aí eu até lembro do Damasceno, né? Na fé ortodoxa, ele define o medo como sendo o temor causado pela imaginação. Aham. É o medo. Ah, quer dizer que não é para ter medo? Não, assim, se o objeto de preocupação realmente for real, é um medo racional, ok. Mas aí quando você tem um medo dado pela imaginação e que a tua imaginação está muito mais rica que a realidade, bom, aí já se transforma em paranoia, né? Então, e aí você começa a fazer coisas típicas de desesperado. Você entra no Sim. desespero e começa a fazer um monte de coisa. Aumenta o nível de mesquinhez. Até que no Brasil, cara, o debate ficou em torno de não, é economia versus salvar-vida, etc. Né? Daí É, tinha o lado que. Eu cheguei, mas, pô, mas que dicotomia é essa, né? Que dicotomia estranha. Por que que não. Cadê a serenidade, tentar se entender melhor o problema? Mas muito pelo contrário. Eu mesmo fiquei perdido nisso, que toda hora era informação contraditória de um lado, do outro, fora as teorias das conspirações, etc. E isso causa confusão. sim. E num elemento de confusão, você se torna. Isso aumenta a sua paranoia. Você não tem onde se sustentar. Mas nós, católicos, né, daí eu lembro novamente o padre Jorge Miguel, que fez uma live esses dias, essa semana, né, de como ter esperança em tempos de coronavírus. Porque nós, cristãos, temos essa virtude teologal, ou seja, que é dada por Deus, que é a esperança. A paranoia, a pessoa só entra em estado de paranoia porque ela perdeu, ela não espera mais os bens do céu. Se ela não se preocupa mais com. Se ela não perceber que, olha, se eu perder essa vida, não faz mal, tem a outra, né? Uhum. Tem a outra. Eu me esforço, eu tô, né, morrer em estado de graça, eu vou para o céu. Eu vou para outra. Então, essa aqui não é o mais importante. Eu não entro em paranoia. As coisas podem estar difíceis, pode estar passando fome, mas eu suporto, porque eu sei que Deus não vai me faltar. Agora, Sim. quem não tem a É, esperança, aham. entra nessa loucurada. Tanto é que, se você for ver no Brasil, o debate está muito em questão política. Tá um lá querendo puxar o tapete do outro, querendo se promover, aí de repente vem um remédio que parece que está dando bom resultado, daí o cara diz que foi ele que inventou, e fica toda Sim. uma briga de ego, de vaidade, e os caras pensando em eleição quando a gente está diante de um Estado Todo mundo, que a pessoa todo não mundo quer consegue ser o se pai da criança. tranquilizar. Então, É, todo mundo quer ser o pai da criança, né? pois é, então o elemento que tinha na gripe suína de 2009, que não tinha e tem hoje, é esse medo paranoico, esse elemento psicológico que é fruto, é inegável, é fruto da falta de fé, né? Porque tendo Sim, falta de fé, você vai faltar esperança, e faltando esperança vai faltar caridade. sim. Aí o pessoal vai Nosso ficar Senhor, com medo, tá? é, Nosso Senhor nos Evangelhos, ele disse, eu só não me recordo qual capítulo e versículo da Sagrada Escritura, mas Nosso Senhor ele diz assim, que aquele que pecar contra o Filho do Homem, esse há de ser perdoado. Ou seja, se a gente, porventura, a pessoa lá faz uma profanação, o que acontece muito, uma profanação, um vilipêndio, e essa pessoa torna a ter uma conversão sincera, ela vai ser perdoada. Agora, Nosso Senhor ele diz assim, que tem um pecado em que não há perdão, que é o pecar contra o Espírito Santo. Aí deixou isso. E o magistério da igreja, que é aquele a qual tem o poder de interpretar as escrituras, o magistério da igreja deixou bem claro o que é isso. O catecismo da igreja deixou isso bem claro. São duas formas, que é no caso, o desespero, que é a gente não esperar a vida próxima, e o outro é
é o desespero e a... É o Meu Deus, otimismo exacerbado, é outro sinal, né? Não, já está e garantido. isso mesmo. É presunção. Presunção. Isso é o que as pessoas cometem muito, porque daí dois exemplos bem claros assim, Augusto, que eu tenho sobre isso, é aquela pessoa que diz assim, hoje eu vou na zona, porque hoje é quinta-feira, eu posso ir, e amanhã eu vou lá e o padre vai me perdoar. Deus vai me perdoar. Isso é presunção. É você presumir a misericórdia que você nem recebeu ainda. Então, para isso, não há perdão. E o outro é o que a gente está vendo hoje. Nesse tempo aí de pandemia, olha, as pessoas estão desesperadas. As pessoas, elas estão deixando de viver. O problema é esse, não é que a pessoa ela está com medo de morrer. Porque ninguém sabe se vai morrer ou não. Agora, o hoje, elas não estão vivendo. As pessoas, elas não estão vivendo. Elas estão deixando com que a mídia prive a vida delas, deixando com que o medo prive, deixando com... O próprio nome é isso, é desespero. As pessoas estão desesperadas. É uma coisa que eu sempre falo, gente, não tem necessidade de se desesperar, gente. É. Pois então, nesse sentido, o padre Jorge Miguel, na live dele, deu um exemplo assim que assim, para mostrar o nível, né? No Equador, os seminaristas estavam lá, né? Não estavam saindo, estavam na dele, nos seminários. E aí o que eles fizeram? Vamos jogar futebol. Né? O vizinho do seminário foi lá e ligou para a polícia. Não Nossa. é que ligou para a polícia. Desculpa. Não é que ligou para a polícia. É que tá vendo o caso disso. Não é que ligou para a polícia. Ele tirou uma foto e mandou para o jornal, dizendo: olha lá o seminarista jogando futebol. Aí mas, tipo, qual que é o problema? Eles estão tudo trancafiados no mesmo lugar que tem uma quadra de futebol lá. Não está contaminando ninguém. Qual que é o problema? Então, chegou a isso. O outro exemplo é esse, que os caras que está acontecendo, né? As pessoas estão vendo a outra pessoa sair pra rua, tá chamando a polícia, ó, o fulano lá caguetando, né? A pessoa lá tá saindo, ela quer me contagiar, né? Ela quer me passar coronavírus e se ela passar eu vou morrer e tal. Prende ela, né? Daí tá virando uma espécie de estado policial em alguns lugares por causa desse tipo de paranoia, rapaz. E isso realmente é grave, né? Muito grave. E, e outra coisa que eu estive fazendo daí nesse momento, né, é justamente, pô, por que que Deus permitiu que as igrejas ficassem fechadas, né? Então, de fato, aí a gente percebe que os sacramentos, né, a missa é realmente um dom, é uma graça de Deus. A gente não tem direito a eles. Eu acho que isso é muito importante a gente perceber. Nós não temos direito à missa. Nós temos a missa porque Deus é tão... Tomara que funcione. Aguardando a entrada do Wagner. Olha só, né? Funcionou? Funcionou. Salve Maria, Wagner. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite aí a todos que nos acompanham. Vamos, à medida que as pessoas forem entrando, Augusto, vamos interagir esse povo também. Você aí que nos acompanha, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o que a gente não sabe, a gente pergunta para os universitários depois e te mandamos no particular, no direct, e o que a gente sabe responder, a gente responde aqui, né, Augusto? Claro. Resumo da Então, vida. Quando não sabe, pergunta ao sabe. Então vamos iniciar, vamos rezar uma Ave Maria pedindo para que Nossa Senhora nos proteja, para que ela possa interceder por nós nesse tempo de Páscoa, esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Ela que está presente aqui, ó, que eu tô atrás de mim aqui está meu retábulo aqui, meu altar particular, onde eu sempre faço minhas orações e onde eu sempre coloco o Instituto Santo Atanásio, o nosso apostolado, a nossa família, a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E aí, Augusto, o que tu preparaste para nós aí nessa noite? Qual que é o primeiro toque de bola aí desse nosso freestyle de hoje? O que eu tava pensando? Tu já deu o toque mais cedo, né? Quando a gente foi improvisar isso aí, né? Vamos comentar aquele artigo do The Renaissance, né? Sobre a coragem heróica dos padres, né? Na guerra, durante a guerra, né? Dos americanos, padres americanos durante a guerra, em comparação, né? Com alguns sacerdotes que, digamos, estão debaixo da coberta, sem sair da cama, né? Com medo do coronavírus. Então, ele lá foi um artigo, gente, aonde foi colocado neste site, que foi um artigo, nossa, maravilhoso. Ele meio que caiu no meu colo de paraquedas. Foi até interessante. Eu estava lendo um outro artigo do Padre Paulo Ricardo, aonde ele citava uma carta pastoral do Cardeal Burke, onde foi lançada essa carta, se não me falha a memória, no Domingo de Ramos, que foi da preparação para a Semana Santa. Ela tem uma carta, assim, ela é bem longa, né? Eu não sei se tu teve acesso a ela, Augusto. Não, eu li eu vi que ela tem, mas eu não tive tempo de lê-la. Então, aí eu acessando aquilo e tal, daí eu sempre gosto de ir nas fontes, né? Aí lá nas fontes eu acabei conhecendo esse site. Até então eu acesso bastante o Catholic Militant Church, que é lá do Michael Voris, o americano, né? E aí eu fui vendo, daí eu fui vendo esse site e tudo mais, e eu vi que esse outro também, cara, ele é muito bom. Ele sempre tem algo ali do Dom Atanásio, sempre tem uma coisa ou outra. É um padre ali que é inocentado, um bispo que foi inocentado na Itália, né, por falsas acusações. A gente sabe que a igreja, a hierarquia, os santos, eles são muito perseguidos. E lá onde tem um artigo ali de um leigo, podemos dizer assim, onde a gente se coloca muito no lugar deles, porque lá ele chega ao ponto de fazer um desabafo, né, porque estamos na Páscoa e hoje inicia a celebração, né? Porque é três momentos numa só celebração, aonde nós temos hoje a instituição da Ceia do Senhor com o lava-pés. O pessoal conhece popularmente como Missa do Lava-Pés, né? Mas não, é Missa da instituição da Ceia do Senhor, Missa da Santa Ceia. Amanhã nós teremos a celebração do beijo da cruz, a exaltação da paixão. É o único dia, é interessante, é o único dia do ano, gente. É o único dia do ano litúrgico que a gente adora a cruz do Senhor. Em todos os outros dias a gente venera. Esse dia a gente adora. Porque o Cristo na Eucaristia, ele está morto. Não é à toa que amanhã não tem missa em lugar nenhum. Amanhã não tem missa em lugar nenhum. É o único dia que não pode ser celebrado missa. Amanhã não tem. E nisso, ele vai, discorre o artigo dele, onde ele começa a dizer, né, que lá, há muito tempo atrás, a igreja, em momentos como esse, ela não fechou as portas, muito pelo contrário, ela abriu as portas. Esse é o maior problema, Augusto. A igreja fechou as portas. Aí, um outro dia eu conversava com um padre até, onde ele é muito obediente, né? Tá com as portas fechadas, infelizmente, mas ele disse assim, ó, e é um ponto muito importante para a gente refletir. Nesse momento de pandemia, vai ter muita gente que vai se converter. Vai ter muita gente que vai voltar à fé. Muitas pessoas se apostataram da fé e irão retornar. Só que quando eles retornarem, eles vão achar a igreja fechada.
e eles vão procurar o quê? Agora eu jogo a bola para ti, Augusto. Eles vão procurar o quê, meu irmão? Pois ainda antes de chegar nessa questão, né, eu queria comentar o que me surpreendeu nesse artigo, né, que tu me mandou. É realmente belíssimo. Que como é que, que esses padres, né, que participaram da guerra converteram os americanos? Porque Então, nos Estados Unidos a maioria é protestante. E até o coronel lá, ele foi dissuadido disso. Eles queriam realmente... Ué, por que os protestantes estão indo nas missas católicas e não estão indo nos cultos protestantes? então. O detalhe está na boa e velha virtude heróica. Na virtude, é isso que nós temos. Nós temos os dons do Espírito Santo que dão a virtude heróica de fazer atos em que eu coloco a minha vida pela vida dos céus, né? Acreditando nas bem-aventuranças. Então, o que acontecia? Os padres iam literalmente para a linha de frente. Né? Ele até narra nesse artigo o caso de um padre que, mesmo se arrastando, ele chegou lá para dar os últimos, né, a extrema unção para um soldado abatido, e ele levou 27 tiros. Foi na trincheira. Foi para a trincheira. E ele morreu cumprindo a sua missão. Então, isso movia os protestantes. Por quê? Porque os pastores, os capelães pastores protestantes, não saíam do quartel. Não. Né? E ele acrescenta ainda, Augusto, onde ele diz que por causa que os pastores estavam mais preocupados não com os soldados que estavam lá, mas com as mulheres deles, que no caso estavam nos Estados Unidos, em que elas que, porventura, se algum deles morressem, a gente sabe que lá nos Estados Unidos, quando um soldado morre, eles recebem indenizações imensas. A mulher tem uma pensão vitalícia, nossa, uma pensão muito gorda financeiramente dizendo. E eles estavam mais nessa questão preocupados com as esposas dos homens lá que estavam nas trincheiras do que propriamente com a alma daqueles abençoados que estavam lá. Isso. E aí a gente consegue entender por que o exemplo move. Porque, de fato, isso é uma coisa evidente. Nós estamos num momento, claro, campo de guerra, tensão máxima. A vida está ali literalmente por um fio. E aí o que eles viam? Que os padres, os sacerdotes católicos eram aqueles que estavam dispostos a morrer por amor ao próximo. Isso só pode vir de Deus. Esse é um tipo de virtude que está acima do humano. Por isso que ela é sobrenatural e por isso que ela é heróica, teologicamente falando. Então eles converteram muita gente com isso. Né? E aí a gente vê essa questão. Cadê o amor? Né? E aqui não falando de maneira romântica. Né? Mas cadê o amor? Porque o amor ele se prova justamente no fogo. Em tempos de paz, é fácil você fazer discurso, né? Não, vamos pegar as palavras gatilho, né? Uhum. São importantes, mas não são usadas da maneira adequada, na minha opinião. Vamos lá. Como é que é? Acolhida, né? Ninguém acho que nunca ouviu essas palavras, né? Acolhida, né? Uhum. Acolhida. Por causa do coronavírus, a gente ia ver o fenômeno dos movimentos da galera colorida lá, querendo usar uma palavrinha também que está no bingo, que é a compaixão. Né? Uhum. Eles iam usar e abusar. Não, compaixão, compaixão, compaixão. Não, claro, compaixão. Né? Mas naquele sentido invertido. Né? Igreja em saída, hospital em campanha. Né? Dizer isso em tempos de paz é fácil. Agora, como está falando, e no momento que os católicos precisam. Né? Isso que aqui em Curitiba, na minha opinião, não está de todo ruim. Tudo bem, as missas públicas foram proibidas. Ainda tem a missa privada. Mas em nenhum momento do decreto o arcebispo proibiu a distribuição dos sacramentos. Então, ele não proibiu a confissão, ele não proibiu a extremunção. Por quê? Desde que tomados os devidos cuidados. Óbvio, ninguém está dizendo aqui que a pessoa tem que ser imprudente.
né? Sim. Claro, toma os cuidados sanitários e vai. Mas mesmo assim tem padre que não quer ministrar os sacramentos. Tem os que querem e estão se esforçando para isso. Mas a gente vê também o outro lado. Padres que Sim. aproveitaram essa brecha e disseram, não, o bispo proibiu tudo. Não, mentira, não proibiu tudo. Né? Até comunhão, tá tendo uma comunhão meio estranha aí, mas pelo menos está tendo. Né? Que é a comunhão drive-thru. Né? Drive-thru. O cara entra no carro, eu não sei como é que tá nos outros lugares. Eu achei uma espécie de astúcia aí da Mitra aqui, mas de fato, né? Você entra no carro e comunga. Mas é a questão que fica, tá, mas por que eles não fazem então, o drive-thru da confissão, como teve exemplo em Ponta Grossa aqui perto, né? Que os padres Sim. estavam na rua, sentados. Ou seja, isso são exemplos nos dias de hoje louváveis. Ou seja, é padre assim, tipo, eu não posso. Esse momento não permite que eu encoste, que eu toque, que eu abrace. Mas isso não impede que eu ministre o sacramento. Basta um pouquinho de criatividade, de boa vontade, você chega lá. Sim. Mas o padre tomar esse tipo de atitude, ele precisa dessas virtudes sobrenaturais, principalmente a fé. Então, porque ele tem a fé, ele conhece a doutrina e as promessas de Deus. Conhecendo a doutrina e a promessa de Deus, ele adquire a esperança, né? Por quê? Porque ele vai querer esperar nisso, em Deus. E porque ele espera nisso em Deus, ele sabe que ele tem que agir, então, por amor a Deus e o próximo. E aí, sim, ele se coloca à disposição, né, como sacerdote, vítima expiatória de Cristo, né, para santificar e salvar as almas. Né? Mas cadê a vida sobrenatural dos padres que se escondem? Eu acho que esse é o âmago do problema que a gente está vivendo. Uma falta de fé. Isso é muito grave, porque um dia, isso deve ter um mês, eu fui fazer um estudo aprofundado, né, sobre a história da igreja, principalmente aquele trecho ali, Augusto, do início ali do protestantismo, aí onde da onde que veio ali, da onde que veio Lutero, do convento de Lutero, o que Lutero estudou, quem eram os professores de Lutero, ele que bebeu bastante de Guilherme de Ockham, né? Ele que bebeu bastante aí desse povo louco. E é interessante que antes de surgir, podemos dizer assim, de surgir essa figura de Lutero, também a igreja passou por uma crise enorme, que foi uma peste, na verdade, que foi a peste negra, aonde muitos estudiosos dizem que daquela época morreu entre 70 e 700 milhões de pessoas. O cálculo é mais ou menos por aí, então vamos ficar nesse meio termo aí. Mas alguns dizem que morreu mais da metade da população da Europa. Então, se morreu esse povo, com certeza a grande maioria era católico também. Aí o que acontece? Aí é onde que vem a crise na igreja, que a gente faz o seguinte raciocínio. Os padres que tinham as virtudes, que tinham a virtude da fé, da fortaleza, que tinha realmente essa coragem, como diz na minha terra, que tinha culhão roxo, eles iam lá, Augusto, e eles davam os sacramentos. Só que naquela época eles não sabiam como que era transmitido a peste. Sabe? Aí o que aconteceu? Se a metade da população morreu, podemos dizer que a metade dos padres, mais da metade dos padres morreram também. Dos que eram padres bons. Porque os covardes se trancaram nas sacristias, se trancaram nas paróquias e ficaram vivos. Então, esses maus padres, maus religiosos, que foram professores de Lutero, alguns anos depois. Aí agora me diz, o que um noviço, o que um monge ingressando no mosteiro, como Lutero ingressou, quais eram as referências de santos que ele tinha na época dele? Nenhum. Nós sofremos um pouco com isso também, né? Pode ver que tem muito textão, digamos assim, hoje em dia, muito textão. Mas quando você vai investigar mais perto, assim, a preocupação real com as virtudes dos católicos, não é que eles não estejam mal intencionados,
Muito pelo contrário. Eles têm reta intenção. Eles só não sabem como fazer, sabe? A gente vive isso hoje, porque também nós estamos em crise, né? E é terrível, porque você pega uma pessoa assim, que já aconteceu muito, foi lá, se consultou com um padre que falou X. Aí depois consultou com outro padre que falou Y, onde Y era o contrário de X. É. Mas vem cá, como é que fica isso, né? Muitas homilias sentimentais, outro problema que a gente tem, né? Terrível, terrível, né? Ou seja, como eu estava falando, essas palavras gatilho, acolhida, compaixão, etc, etc. Mas, tá bom, agora que está na hora de vocês nos dar o exemplo, né? Dá o exemplo agora, para entender, né? Eles fogem. Então, nós estamos, de certa forma, apesar de ter muita informação, a gente está, de certa forma, com essa dificuldade de crescer na vida espiritual porque nos falta modelo. Aonde que diz para mim, Augusto, aonde que está a igreja em saída, né, nessas horas? Não, pois o pessoal está fazendo chacota disso, né? Cadê o hospital de campanha? Hospital de campanha, sem dúvida. Outra questão sobre isso, né, da peste. Lá para ver como que a questão não é tão simples, né? Nós traduzimos lá no site do Instituto Santo Atanásio 2 artigos que foram pegos, inclusive, do padre Javier Ravasi. Né? E um sobre a história do Sagrado Coração de Jesus, como o Sagrado Coração de Jesus curou Marsella, na França. Sim. História fantástica, aquela história fantástica. Ou seja, o que o bispo fez naquele momento? Ele, junto com as religiosas, saíram para assistir aos moribundos, né? E isso que narram que na rua estava um monte de gente jogada na rua, né? E eles iam lá assistir, dar o sacramento. E milagrosamente, os religiosos e as religiosas que estavam do lado do bispo, né? Alguns pereceram, mas sobrou 12 padres que milagrosamente não se contaminaram. Nenhuma das religiosas do mosteiro pegou a peste, né? E quem foram os padres covardes da história, né? Um jansenista. Os jansenistas foram que fugiram tudo do negócio, né? Sim. Mas, daí teve a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, teve a consagração, né? E a cidade foi curada. No primeiro momento, só o bispo, junto com a cidade. Olha só o que é o exemplo mover, né? O bispo chegou e foi lá fazer a consagração, né? As pessoas vendo ele em procissão junto com os outros sacerdotes corajosos, os 12 que sobraram, né? Fazendo a procissão na praça pública, eles se animaram e saíram das suas casas, né, para ir lá celebrar a missa e fazer a consagração. Ou seja, a cidade inteira, junto com o seu bispo, fez a consagração, né? Ou seja, ele deu a cara a tapa. O que aconteceu depois, né? Ou seja, estava toda a cidade lá, exceto as autoridades públicas. Isso que é interessante de comentar. Então, logo após a consagração, sensivelmente se foi baixando a letalidade da peste, lá em Marsella. Rapidamente. Se chegou a níveis quase zerados. 2 anos depois, o que aconteceu? Ela voltou. E por que ela voltou? Porque já tinha um aviso místico, né? Que, de uma das religiosas que era mística do Sagrado Coração de Jesus, né? Uma das escolhidas do Sagrado Coração de Jesus, que disse, as autoridades não consagraram, então tem que... O bispo foi lá e mandou uma carta. E aí, vem cá, vocês vão... quando eu consagrei a cidade e a diocese ao Sagrado Coração de Jesus, a peste diminuiu, né? Mas vocês não estavam. Agora ela voltou, ou seja, enquanto vocês não consagrar, a coisa não vai ser curada. E ele convenceu. Fizeram a consagração junto com as autoridades e Marsella foi curado. Então essa é uma história que está lá, né? Recomendo que se leiam. A outra história foi da gripe espanhola na Argentina, né? Uhum. Ravasi colocou lá, pesquisou e colocou a história.
Ao contrário de Marsella, na gripe argentina, eles não estavam com bispo lá, mas estavam com responsável, esqueci o nome que se dá para a ocasião. Mas ele seguiu as orientações da equipe, né, sanitária, e de fato houve, né, acho que em 1919, na Argentina, não se teve a Semana Santa e a Páscoa, se foi feita de maneira reservada, né? O padre Javier Ravazzi comenta isso. Ou seja, são decisões prudenciais, né, que não tem o certo, o errado e o errado. Porém, mesmo no caso da Argentina, em que não foi feito devoção pública, os padres não deixaram de trabalhar. E, inclusive, nas estatísticas oficiais, mais do que os agentes médicos e sanitários do Estado, morreu mais padres e sacerdotes. Por quê? Porque os que mais precisavam, os mais marginais, só os padres iam. Então teve uma... o Aurélio, ele colocou aqui que o nome que se dá na ausência do bispo é administrador apostólico. Se for bispo, né? Isso, se for bispo. Depois ele foi sagrado bispo de Buenos Aires, né? Mas na época ele era o administrador apostólico. Mas tem padres que deram a vida de maneira heróica e morreu mais que o dobro, mais que o triplo, tem que ver lá os números, mas foram que se destacaram. Por quê? Porque eram eles que tinham a coragem necessária para assistir quem mais precisava, né, no momento. Sim. Olha, é um fato que está acontecendo, que eu falo que nem no meu tempo de pagão, não faz muito tempo aí, mas nem da época que eu era pagão, eu nunca que imaginava que nós iríamos passar por isso. Porque é interessante que quando houve aquele surto da gripe H1N1, se me falha a memória, foi ali em 2009, né? Que foi logo ali que houve entre 2007 e 2009, houve uma crise financeira enorme, uma depressão, uma recessão, que foi causada ali pela questão imobiliária lá americana, né? Que aquilo estourou para o mundo inteiro, onde o banco imprimia dinheiro, mas iam ver lá, não tinha dinheiro coisa nenhuma. E o negócio criou-se uma bola de neve, né? Aí houve aquela depressão imobiliária, daí veio aqui para o Brasil, onde as montadoras, aí, as multinacionais, demitiram em massa. E logo depois, ali em 2009, houve a gripe H1N1. É interessante que eu até agora, não que eu vá conhecer, pelo amor de Deus, a gente não quer o mal, mas não há mal que de um mal nosso Senhor não possa tirar um bem maior. Não é à toa que lá na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz claramente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, olhando por esse aspecto, é interessante dizer que quando houve lá H1N1, eu conheci pessoas, eu tive colegas, assim, de eu conhecer pessoas do colégio que eu estudava que morreram. Deu um fim de semana, sexta-feira, a pessoa não estava se sentindo bem ali, com sintoma de gripe. Isso na sexta-feira, quando foi na segunda, só chegou a notícia, imagina, não deu nem pra gente ir no velório. A pessoa já tinha sido enterrada já. E várias e várias pessoas morreram e tal. Aí as igrejas não fecharam, não parou de se celebrar o culto. Muito pelo contrário, em alguns lugares duplicaram as missas. Em alguns lugares se celebrou mais rito para que diminuíssem as pessoas dentro dos templos. E foi algo que realmente matou muita gente, como até hoje a H1N1 mata. Ano passado, no Brasil, se não me falha a memória, morreram parece que 7 mil pessoas da H1N1. E agora as pessoas, por essa gripezinha, eu vou falar, é gripezinha, essa gripe chinesa, as pessoas estão com medo,
E a China está fazendo aquilo que é a vocação deles. Que a China não é um país de vocação católica, ela é um país comunista. João Paulo II, Augusto, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele viveu, podemos dizer, os dois regimes totalitários, né? Viveu tanto ali a questão do nazismo, né? Que ele até foi muito perseguido pelo nazismo, e ele viveu logo depois o comunismo. E é interessante que naquela época houve ali um racha entre ele, porque ele era universitário na época, né? Ele fazia teatro, e Wojtyła, eles se separaram, a turma da universidade separou-se em dois grupos. Um ia continuar batendo com relação à cultura, que isso é muito importante, e um outro grupo, que foi o grupo que decidiu pegar em armas, para poder defender a Polônia do regime. E Karol Wojtyła disse algo muito interessante, que quando a gente combate o mal com as mesmas armas que eles combatem, o mal volta com outro nome. E nisso ele estava vivendo ali o apogeu da Segunda Guerra Mundial. E de fato, eles foram, os amigos dele lutaram com armas, morreram. Se eu não me engano, 1 ou 2 sobreviveram. E os demais morreram, foram fuzilados. E, de fato, saiu o regime ali hitlerista, saiu ali o Terceiro Reich, e voltou o comunismo. Aí, nesse meio tempo aí, foi se lembrado muito a questão da consagração ao Imaculado Coração de Maria, que até hoje não foi feito. Gente, é uma informação muito importante. A Rússia ainda não foi consagrada ao Imaculado Coração. A Rússia ainda não foi. E os males estão se espalhando pelo mundo. As pessoas estão dizendo que foi praga da chinesinha, mas aquilo foi o apogeu. Aquilo ali não foi praga, não. Aquilo foi um sinal dado por Deus de que viria uma coisa ali feia. E realmente, o mundo ainda não foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Estão fazendo campanha aí, tem pessoas fazendo petições para que seja consagrado. Eu acho que domingo, nesse domingo próximo, agora domingo de Páscoa, né? Acho que o Cardeal do Rio vai consagrar o Brasil, né? Só que eu faço a seguinte pergunta: e os demais bispos vão estar em comunhão? Pois então, a gente está falando dos bens, né? Para não dizer que nem tudo está perdido. Tivemos em Portugal vários países que se consagraram ao Sagrado Coração de Jesus, né? Primeiro Portugal ia se consagrar, aí os outros bispos, já que vai se consagrar, vamos todo mundo junto aí e tal, né? E fizeram uma consagração. Isso é muito bonito. O Brasil ficou de fora dessa, mas aí agora vai ter a Imaculado Coração de Maria, né? Lá no México, né? Aham. Eu acho que, olha, não sei. Eu acho que ninguém está falando contra. Então, não vi nenhum bispo dizer, não, eu não quero que se faça a consagração. Eu acho bom sinal. Não, pelo menos não estou dizendo para não fazer, né? Isso é bom. Mas hoje nós temos Mas é interessante essa provocação que tu fizesse, né? Porque o H1N1 parece que tem uma letalidade maior do que o coronavírus, né? O que parece é isso. E não foram tomadas medidas tão drásticas do que foram agora, né? Que agora fique em casa, fique em casa. E eu lembro que na época do H1N1 eram tomadas medidas sanitárias, né? Isso foi feito vários avisos, toda a igreja que você ia tinha lá na parede, né? Dicas, conselhos, né, para evitar. Mas qualquer lugar. Sim, mas de fato não se chegou a proibir as missas, né? Mas o que se vê hoje em dia é aquela coisa que o padre Ravazzi, quando veio aqui na Liga, chamou a atenção, né? Não, beleza, existe o coronavírus, né? Tem gente morrendo de coronavírus, é preciso se preocupar, mas não a ponto de entrar em paranoia,
né? Esse é o Então, maior problema. o que teve no H1N1 é que parece que a coisa foi tratada na época de maneira mais fria, né? Ó, é perigoso, mas vamos fazer isso, isso, isso e aquilo, vai dar tudo certo, né? Se evita o contágio, etc. Agora não, agora é se não fizer isso, vai todo mundo morrer, vai ser o apocalipse, né? Vai ter zumbi Uhum. na rua, né? Aí eu até lembro do São João Damasceno, né? Na fé ortodoxa, ele define o medo como sendo o temor causado pela imaginação. Aham. É o medo. Ah, quer dizer que não é para ter medo? Não, assim, se o objeto de preocupação realmente for real, é um medo racional, ok. Mas aí quando você tem um medo dado pela imaginação e que a tua imaginação está muito mais rica que a realidade, bom, aí já se transforma em paranoia, né? Então, e aí você começa a fazer coisas típicas de desesperado. Você entra no Sim. desespero e começa a fazer um monte de coisa, aumenta o nível de mesquinhez. Até que no Brasil, cara, o debate ficou em torno de, não, é economia versus salva-vida, etc, né? Daí tinha o É, lado que... Eu cheguei, não, mas, pô, mas que dicotomia é essa, né? Que dicotomia estranha. Por que que não... Cadê a serenidade para tentar se entender melhor o problema? Mas muito pelo contrário. Eu mesmo fiquei perdido nisso, que toda hora era informação contraditória de um lado, do outro, fora as teorias das conspirações, etc. E isso causa confusão. sim. E num elemento de confusão, você se torna... isso aumenta sua paranoia. Você não tem onde se sustentar. Mas nós, católicos, né, daí eu lembro novamente o padre Jorge Miguel, que fez uma live esses dias, essa semana, né, de como ter esperança em tempos de coronavírus. Porque nós, cristãos, temos essa virtude teologal, ou seja, que é dada por Deus, que é a esperança. A paranoia, a pessoa só entra em estado de paranoia porque ela perdeu, ela não espera mais os bens do céu. Se ela não se preocupa mais com. Se ela não perceber que, olha, se eu perder essa vida, não faz mal, tem a outra. Né? Uhum. Tem a outra. Eu me esforço, eu tô, né, morrer em estado de graça, eu vou para o céu. Eu vou para outra. Então, essa aqui não é o mais importante. Eu não entro em paranoia. As coisas podem estar difíceis, pode estar passando fome, mas eu suporto, porque eu sei que Deus não vai me faltar. Agora, Sim. quem não tem esperança, Aham. entra nessa loucurada. Tanto é que, se você for ver no Brasil, o debate está muito em questão política. Tá um lá querendo puxar o tapete do outro, querendo se promover, aí de repente vem um remédio que parece que está dando bom resultado, daí o cara diz que foi ele que inventou, e fica toda Sim. uma briga de ego, de vaidade, e os caras pensando em eleição quando a gente está diante de um Estado Todo mundo, que todo não mundo quer ser consegue o se pai da criança. tranquilizar. Então, É, todo mundo quer ser o pai da criança, né? pois é, então o elemento que tinha na gripe suína de 2009, que não tem, que não tinha e tem hoje, é esse medo paranoico. Esse elemento psicológico que é fruto, é inegável, é fruto da falta de fé, né? Porque tendo Sim, falta de fé, vai faltar esperança. E faltando esperança, vai faltar caridade. sim. Aí o pessoal vai Nosso ficar Senhor, com medo, tá? é, Nosso Senhor nos Evangelhos, ele disse, eu só não me recordo qual capítulo e versículo da Sagrada Escritura, mas Nosso Senhor ele diz assim, que aquele que pecar contra o Filho do Homem, esse há de ser perdoado. Ou seja, se a gente, porventura, a pessoa lá faz uma profanação, o que acontece muito, uma profanação, um vilipêndio, e essa pessoa torna a ter uma conversão sincera, ela vai ser perdoada. Agora, Nosso Senhor ele diz assim, que tem um pecado em que não há perdão, que é o pecar contra o Espírito Santo. Aí deixou isso. E o magistério da igreja, que é aquele a qual tem o poder de interpretar as escrituras, o magistério da igreja deixou bem claro o que é isso. O catecismo da igreja deixou isso bem claro. São duas formas, que é
no caso, o desespero, que é a gente não esperar a vida próxima. E o outro é o desespero e a... É o Meu Deus, otimismo exacerbado, é outro sinal, né? Não, já está garantido. Isso mesmo. É presunção. Presunção. Isso é o que as pessoas cometem muito, porque daí dois exemplos bem claros assim, Augusto, que eu tenho sobre isso, é aquela pessoa que diz assim, hoje eu vou na zona, porque hoje é quinta-feira, eu posso ir, e amanhã eu vou lá e o padre vai me perdoar. Deus vai me perdoar. Isso é presunção. É você presumir a misericórdia que você nem recebeu ainda. Então, para isso, não há perdão. E o outro é o que a gente está vendo hoje. Nesse tempo aí de pandemia, olha, as pessoas estão desesperadas. As pessoas, elas estão deixando de viver. O problema é esse, não é que a pessoa está com medo de morrer. Porque ninguém sabe se vai morrer ou não. Agora, o hoje, elas não estão vivendo. As pessoas, elas não estão vivendo. Elas estão deixando com que a mídia prive a vida delas, deixando com que o medo prive, deixando com... O próprio nome é isso, é desespero. As pessoas estão desesperadas. É uma coisa que eu sempre falo, gente, não tem necessidade de se desesperar, gente. Pois então, nesse sentido, o padre Jorge Miguel, na live dele, deu um exemplo assim que assim, para mostrar o nível, né? No Equador, os seminaristas estavam lá, né? Não estavam saindo, estavam na dele, nos seminários. E aí o que eles fizeram? Vamos jogar futebol. O vizinho do seminário foi lá e ligou para a polícia. Não é que ligou para a polícia. Desculpa. Não é que ligou para a polícia. É que tá vendo o caso disso. Não é que ligou para a polícia. Ele tirou uma foto e mandou pro jornal, dizendo, olha lá o seminarista jogando futebol. Mas, tipo, qual que é o problema? Eles estão tudo trancafiados no mesmo lugar, que tem uma quadra de futebol lá. Não está contaminando ninguém. Qual que é o problema? Então, chegou a isso. O outro exemplo é esse, que os caras, que está acontecendo, né? As pessoas estão vendo a outra pessoa sair para a rua, tá chamando a polícia, o fulano lá caguetando, né? A pessoa lá tá saindo, ela quer me contagiar, né? Ela quer me passar coronavírus, e se ela passar eu vou morrer, e tal. Prende ela, né? Daí tá virando uma espécie de estado policial em alguns lugares por causa desse tipo de paranoia, rapaz. E isso realmente é grave. Né? Muito grave. E outra coisa que eu estive fazendo daí nesse momento, né, é justamente, por que Deus permitiu que as igrejas ficassem fechadas, né? Então, de fato, aí a gente percebe que os sacramentos, né, a missa é realmente um dom, é uma graça de Deus. A gente não tem direito a eles. Eu acho que isso é muito importante a gente perceber. Nós não temos direito à missa. Nós temos a missa porque Deus é tão bom que ele se oferece em sacrifício na missa. Mas nós não merecemos isso. Nós por nós. Nós somos um bando de pecador. Eu acho que esse tipo de reflexão é muito importante. Porque, é claro, é fácil. Não, vamos apontar, vamos criticar o bispo, vamos criticar o papa, vamos criticar os padres. Né? Esse tipo de comportamento beligerante também não é bom. Pode ser uma espécie de mesquinharia do desespero disfarçada de zelo. Né? Tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que também parar para pensar na nossa própria vida interior. Tipo, eu estava levando, por exemplo, a confissão. Agora que a confissão, se bem que aqui em Curitiba não está proibida, se acha, né? Mas nos lugares que não tem, ou mesmo agora ficou mais difícil. Né? Será que eu comecei a me policiar melhor? Tá, se eu estou me policiando melhor agora, para não pecar, para não ficar abusando do sacramento, né? Por que eu não fazia isso antes? Então, de certa forma, eu estava meio acomodado, né, com o sacramento. Estava fácil demais. Esse tipo de choque é bom para a gente se espertar e começar a perceber que, tipo, opa, calma aí.
Eu tenho que levar a minha própria vida espiritual mais a sério, né? Pode ser que amanhã eu não tenha, hoje eu tenho, né? Acho que isso é fundamental. Sim. E assim também, são fatos assim que se nós formos olhar para trás, né, olharmos para a história, eu tô até com um livro aqui no colo que é excelente. Você está falando do Padre Ravazzi, ó. Aqui, esse aqui que foi o que aconteceu lá naquela época também, né? Houve-se a suspensão e tal, e lá eles chegaram ao ponto de pegarem armas. E nossa, o povo do México lutou muito. E o que eu acho mais interessante é que o nosso povo é um picolé de chuchu. O povo não luta. É muito interessante. É um povo, é uma coisa assim, Augusto, a Eucaristia, ela é para nós, para a nossa alma, um alimento. Agora, como que a gente vê aí o povo morrendo de fome? O povo está com fome. Aí vem, aí tá. Aí as pessoas me falam assim, Wagner, mas vai ter a comunhão drive-thru domingo. Sabe o que me passa muito no coração? Quantas profanações não vão ter a Sagrada Eucaristia? Quantas? Me perguntaram assim, Wagner, qual que é a sua opinião? Olha, gente, eu vou deixar bem claro, a minha opinião. Isso aqui, eu não sou bispo, eu não sou hierarquia da igreja, isso é a minha opinião. A minha opinião é que não tivesse. Se é para ter dessa forma, é melhor não ter. Como assim, Wagner? É melhor não ter? Porque, gente, é questão de profanar. É questão de profanar. Pode ver, eu não estou querendo ser pessimista, não, mas sendo realista, daqui a 2, 3 semanas você vai ver as fotos, você vai ver os vídeos. Aí vai estar lá todo mundo fazendo aquele movimento. Vamos rezar em reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos rezar em reparação pelas profanações. Então, se é para fazer algo que a gente sabe que pode haver esse risco, é melhor não ter. Wagner, mas você vai privar o povo de não ter a comunhão. Mas o povo já não estava tendo. É engraçado que os que reclamam, os primeiros que reclamam, são aqueles que nem comungam. São aqueles que nem na missa vão. Meu pai tem um ditado que ele diz assim, Augusto, a galinha que põe é a primeira que grita. Genial. Ou seja, o primeiro que reclama é aquele que não faz nada. Uhum. E aí é um povo que se acovardou, é um povo que se esmureceu. Daí a gente vê que da família é onde nascem as vocações. Aí da família ali vai vir, daí tem um pai e uma mãe ali que são frouxos, aí vai ter um filho frouxo, aí esse filho entra pro seminário frouxo, aí daqui a pouco vira um padre frouxo, aí esse padre vai virar um bispo frouxo, e aí dos frouxos, pode ser que se torne um papa frouxo, e assim vai. Só que tem uma coisa que eu falo. Sabe o que eu falo? No céu não vai entrar frouxo. Porque os frouxos vão tudo pro inferno. O Apocalipse é bem claro, né? Oxalá, você que não é nem quente nem frio, né? Vai ser vomitado. Quem quer não ser nem quente nem frio? Não, tanto faz, né? Vamos... Né? É o picolé de chuchu. Vamos comer uma velhinha aqui para Deus, outra para o diabo, tal. Sim. E vamos ficar brincando, vamos para um lado, vamos para o outro. Não vou me comprometer nem seriamente com o mundo e nem seriamente com Deus. Vou ficar no meio termo ali, né? A famosa tibieza, né? Sim.
Exatamente, vai ser vomitado por dentro. E desfrutando dessa vida, né? Porque essa vida é maravilhosa. Nossa, quão boa é essa vida. É engraçado que quando a gente olha as coisas boas dessa vida, desse mundo aí de meu Deus, que tem muita coisa boa e muita coisa que não leva para o inferno, isso é uma coisa para nós contemplarmos e nós colocar na nossa mente. Se isso é bom, imagina no céu como é que não é. Imagina lá. Sim. O corações ao alto, né? O nosso coração está em Deus, né? Isso. É isso. Né? Isso mesmo. Aí lá, retornando um pouco pro artigo, Augusto, é uma coisa assim que ele fala, da onde que ele fala desses padres, né, que se sacrificaram, esses padres que eram corajosos, eram guerrilheiros e que iam para as trincheiras, atendiam as pessoas. Tu falou do caso aí do padre que lá na trincheira, depois que ele deu ali, podemos dizer assim, o viático, né, a absolvição ali para aquele soldado, ele levou 27 tiros. Aí o autor, ele cita algo muito interessante. Ele fala: pode ter certeza que esses padres saíram dos melhores seminários que existem. E nessa época, eram os seminários que mandavam os padres. Ou seja, eles pegaram os melhores padres e mandaram para lá. Uhum. Então, isso a gente medita o quê? Que nem tudo está perdido. Isso é uma estrela, isso é um baluarte. Eu não sei, Augusto, se tu viu a homilia do padre Paulo Ricardo de hoje. Eu não vi, disseram que ele chegou a se emocionar, né? Nossa, porque tu sabe, né, que as homilias diárias dele, ele costuma fazer em 5 minutos, 7. Agora nessa quaresma ele está fazendo em 8, quase 9 ali. Hoje a homilia foi 18 minutos. Puta, adiantou o domingo. Foram 18 minutos e ele chega ao ponto que ele se emociona. E ele diz que, logo que daí ele sempre põe um título, né, nas homilias, a homilia de hoje, o título é muito lindo, onde ele diz assim, que é uma ceia sem comungantes. E aonde ele cita a questão do evangelho, e que realmente foi um fato. A primeira missa, a instituição da Eucaristia ali, do sacerdócio, Nosso Senhor, o próprio, ele celebrou somente com os 12. E aonde tinha ali João e também Judas. E Judas já tinha traído. Não é à toa que podemos dizer, durante a missa, ele diz, né? Que aquele que traiu será aquele da qual comer do prato. Aí ele vai lá e põe no mesmo prato, ou seja, ele dá ali uma predileção. Ele está dizendo: olha, eu sei que você fez isso, mas o perdão ainda está de pé. Porque Judas e Pedro, eles fizeram a mesma coisa, os dois. Eles traíram o nosso Senhor do mesmo modo. A diferença foi o depois. Que um se arrepende e volta, como nós costumamos fazer na vida, e o outro foi lá e pecou contra o Espírito Santo. Onde ele foi lá e não esperou a misericórdia, foi lá e suicidou-se. E aí tem muitos que dizem ainda assim, igual eu ouvi uma vez, que disse assim: Judas, porque Deus é misericordioso, Judas se salvou. Aí para uma pessoa dessa eu olho assim e falo: então quando você se salvar, você vai para o mesmo lugar onde ele está. Aposta aí, né? Pois é. Não, pois é. Mas... essa confusão, né, do Judas, eu acho que é muito porque falta um pouco de distinção das questões psicológicas aí, sabe? Muito, muito. Porque uma coisa é o remorso, outra coisa é o arrependimento. Ou podemos colocar o seguinte: uma coisa é a tristeza boa,
porque ela nos leva ao arrependimento, ou seja, eu errei, isso me deixa triste, né? Eu desejei o mal, ou eu não desejei o bem e por isso fiz o mal, isso me deixa triste, mas eu me arrependo e vou buscar a reparação, né, através do sacramento e da penitência. Ótimo. Tristeza boa, arrependimento. Outra coisa é o que aconteceu com Judas, é o remorso. Né? O remorso não é o arrependimento. Ambas, como é uma tristeza, toda tristeza causa inquietação na alma. Mas, novamente, tem que ver para onde que essa inquietação está me levando. Se a inquietação está me levando para reparação, para emenda, para correção, tristeza boa. Agora, se ela faz eu girar em círculos sem sair do lugar, né, o que se chama na psicologia de neurose, é basicamente isso, né, é remorso, não é arrependimento. A pessoa não se arrependeu de ter feito aquilo. Então a pessoa fica naquela, Judas ficou meio naquela assim, né? Né, eu queria que Jesus fizesse o que eu queria, mas ele não fez. Mas eu queria, mas ele não fez. Mas eu queria, mas ele não fez. Mas eu queria, mas ele não fez. Mais ou menos as pessoas estão assim com o coronavírus, né? Eu queria que a vida voltasse ao normal, mas ela não está normal. Mas eu queria que ela voltasse, mas ela não volta. Mas eu queria que ela voltasse, mas ela não volta. Aí a pessoa Cadê a conformidade com a vontade de Deus, né? Eu ia chegar nisso. Aí ela fica amarga, ela fica beligerante, ela fica com o coração pesado, sabe? Por quê? Porque ela está arrependida? Não, ela está, ou como o Dias diz, consciência pesada, entendeu? E aí sai, ou ela desespera, cai num desânimo que não quer fazer nada, tipo assim, aí cai na depressão, né? Se não for do jeito que eu quero, eu também não vou fazer nada, né? Ou entra num espírito beligerante, né, que começa a criticar todos e a todos, né, começa a alimentar um ódio. Então, do remorso, isso é uma coisa muito importante, porque do remorso, você vai pro ódio. Sim. Você fica desejando que aquela coisa não existisse, embora fosse boa. Embora seja boa, você diz, não, eu gostaria que ela não existisse. Então, tipo assim, ainda que o elemento psicológico da inquietação seja, de certo, semelhante entre o arrependimento e o remorso, a intenção para onde ela aponta são completamente contrárias. O arrependido, ele quer sair da situação de miséria. O que está em remorso, ele fica se lambuzando na miséria e não quer sair de lá, porque ele gostaria que a miséria não fosse miséria. Mas isso não cabe a ele. E, Augusto, vamos fazer aqui um break, porque no Instagram a live, quando ela chega aqui a 55 minutos, 1 hora, ela apaga. Aí vamos fazer um break, daí tu encerra, salva, e aí volta com a nova, daí eu entro novamente.